Paz e graça, pastor Edmilson, cenário Filadélfia, mais uma vez com a jornada escatológica. Nós estamos falando acerca dos eventos, que ocorrerão no fim, e hoje nós estaremos falando sobre a marca da besta, e o número 666, é a famigerada marca da besta que tem causado pânico, a muita gente, que tem trazido muito desconforto quando as pessoas pensam na questão de serem marcadas, como será essa marca, como pode acontecer, que tipo de sinal é esse, toda nova tecnologia que surge, questão das vacinas, por exemplo. Agora muita gente fica pensando assim, poxa, vão aplicar a vacina, existe um microchip, e aí existe muita especulação no mundo cristão, e muita gente, talvez por falta de conhecimento, acredita em qualquer coisa que saem dizendo por aí. Isso é um perigo muito grande. Vamos para as escrituras, porque as escrituras, elas interpretam a si mesmas e são elas que revelam para nós a vontade de Deus. Nós sabemos que haverá um dia ao qual a igreja será confrontada com algo tão grande, com algo tão ruim, tão tenebroso, que ela terá que dizer o sim a Deus e o não ao mundo. E nós sabemos que a partir desse momento, aqueles que dizem sim ao mundo e não a Deus é que serão marcados de alguma forma por essa besta, Vamos ver o que a Bíblia nos diz, porque a marca da besta é o significado do número 666, que 666 seria um número, uma tríade, 6 vezes 666, certo? O número 6 é o número imperfeito, é o número do homem. E aqui nós temos 3 homens, no caso nós teríamos então 3 seres manifestos a partir dessa marca, desse ser que será aí, que será uma tríade, que na verdade vai estar no mundo, que é a besta, o falso profeta e o dragão. E nós sabemos que a besta que emerge da terra, ela faz com que aqueles que estão sobre a terra procurem adorar a besta que sai do mar. Mar significa multidões, povos, multidões, etnias, É da onde surgirá então o anticristo, da onde surgirá a besta, da onde surgirá aquele que vai, por um período aí, governar essa terra. E isso fará oposição ferrenha, à igreja de Cristo. O texto em discussão para nós é Apocalipse 13, e onde nós informamos que a besta que subiu da terra ordena que todos os homens sejam marcados com a marca da besta que subiu do mar. A descrição de João chama ainda mais atenção quando ele se faz referência ao número 666, Deus, o número de Deus é o 7, é o número da perfeição. E Deus não se revelaria em 777, porque não existe uma tríade, mas uma trindade. Então Deus subsiste em 3 pessoas, sendo a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, quanto que Satanás vem de alguma forma tentando imitar a Deus, e ele coloca 3 seres aí para tentar puxar para si a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito, mas não vão conseguir. Em parte eles podem até alcançar isso em sua missão, mas não vai ser tão como eles gostariam que fosse. Por quê? Porque a igreja fará oposição, a igreja fiel, os nascidos de novo, farão oposição às obras de Satanás e à manifestação daquilo que eles chamam de a sua besta, E faz que todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Isso é Apocalipse 13, 16 a 18, faz essa narrativa a qual nós lemos. Não é de hoje que as pessoas tentam atribuir significados a essa marca e ao número 666. Nas últimas décadas, várias coisas foram identificadas como suspeitas de serem a marca da besta. Já afirmaram, por exemplo, que a marca da besta seria o código de barras ou o chip. O chip, o microchip. E outras sugestões que já surgiram para a marca da besta foram as faces da moeda de 10 centavos americana, a observância do domingo ao invés do sábado, e etc. Existem muitos aí que estão surgindo com vídeos, com
muito terrorismo na internet falando sobre algo que na verdade não é real. Nós temos que ver o contexto histórico, o contexto bíblico, né? Fazer análise histórica, ver o pano de fundo, o qual se ambienta, né, a história a qual ela está sendo escrita, né? E João escreve aqui, e o pano de fundo é o que vai revelar para nós aquilo que nós podemos compreender melhor sobre a marca da besta. De forma geral, a interpretação mais conhecida sobre a marca da besta é de que tal marca será um sinal único, individual e externo, né, que será implantado na fronte ou na mão direita dos homens em um momento específico da história, a saber, a grande tribulação. Isso nós falamos sobre um período tenebroso que cairá sobre a face da terra e que é sem precedentes, na verdade. Nunca houve nenhuma calamidade, nada tão terrível como será essa grande tribulação. O próprio Cristo diz que nunca houve e jamais haverá na terra tamanha aflição. Essa marca será usada como uma forma de controle pelo anticristo, para identificar seus adoradores. Todos os homens deverão ser marcados. Quem não tiver a marca da besta e não adorar o anticristo, né, como Deus, essa é a interpretação que ficou popularizada por uma série de livros sobre o tema. Isso é, nós vemos muitos livros, muitos filmes que falam acerca de um arrebatamento pré-ira, pré-tribulacional, e que aí ficam somente aqueles que vão agora pagar com seu próprio sangue, aqueles que recusarem a marca da besta. E aí criou-se, né, esse pré-milenismo dispensacionalista, quando que os pais da igreja até o século XVIII eram pré-milenistas históricos, né? Eles acreditavam que a igreja passaria por um período de tribulação, que a cristandade passaria por um período de tribulação no final dos tempos, antes que viesse o reinado milenial de Cristo, né? E nós vemos que existe uma marca. Se marca o gado nas fazendas com a marca do dono, né, da fazenda, coloca-se, queima. Os escravos no Antigo Testamento eles eram marcados também, havia até o escravo livre que tinha um brinco na orelha, né? Furava ali a orelha ali na janela, né? Prensava a janela contra a orelha do indivíduo ali, com uma ponta de um prego, alguma coisa que fosse afiada, perfurava e colocava um brinco, porque ele era um escravo livre, ele era um escravo que optou por ser escravo. Então houve várias marcas durante o período da história. Hoje, mas qual seria a marca hoje de um adorador de Satanás? Uma tatuagem? Seria um chifre? Pessoas que se tatuam, pessoas que pintam os olhos, que implantam chifre, seria essa a marca? Não seria o culto, a adoração, as obras que as pessoas produzem, que as pessoas fazem, porque você é identificado por aquilo que você faz. Você é identificado por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, suas atitudes aí fora, aquilo que você exterioriza, identifica você. O cristão é identificado dessa forma. E aqui nós temos a citação de que haverá uma marca na fronte, que poderia ser no pensamento, ou na mão direita. É algo visível, nós sabemos disso, é algo visível, e as obras que as pessoas produzem é algo visível, todo mundo pode ver, né? É importante ressaltar que essa corrente escatológica, né, pré-milenista dispensacionalista, ela é bem jovem, né? Ela tem não tem nem 200 anos, na verdade, de história ainda. E ela é futurista e ela faz uma leitura apocalíptica apenas futurista. Nós temos que compreender que o pano de fundo, que a igreja a qual João escreve, as 7 igrejas ali da Ásia Menor, onde Jesus faz a citação, ele faz a citação para aquelas igrejas que passariam por um período, o qual foi também de grande tribulação para eles, né? O imperador naquela época, ele se dizia Deus, ele puxou para si o título de Deus, e quando ele o fez, ele obrigou que todos os cristãos lhe prestassem culto, e aqueles que não o adorassem, que não se prostrassem, ou que não tivessem a marca dele da adoração, fossem expostos à morte, né, queimados vivos, e todo tipo de atrocidade acontecia ali. Então não é apenas, nós não podemos fazer uma visão, uma análise escatológica do Apocalipse somente futurista, nós temos que fazer o intercâmbio com toda a história da igreja, não podemos simplesmente pegar e lançar tudo para o futuro. Porque os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que, como a igreja ela não tem citação a partir do capítulo 4, capítulo 5, e ela só volta a ser citada no final, então eles dizem que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas ali, a igreja não é chamada de igreja, a igreja é chamada de santos. Os que perseveraram, aqueles que são santos, que vivem em prol de Cristo. Não é mais simplesmente apenas uma igreja, não é apenas citada apenas como igreja, tá? A interpretação sobre
A marca da besta, essa é a mais tradicional dentro do cristianismo histórico, defende que a marca da besta está presente em todas as gerações, ou seja, Satanás sempre teve seus adoradores, os quais são marcados por ele. E finalmente, qual é a marca da besta? Qual seria essa marca? Porque muita gente se confunde, né? Porque cada coisa que surge agora, surgiu aí o QR Code, que aparentemente parece ser bem propício para esse eventual caso ao qual nós vivemos. E como Satanás já está preparando o mundo para que o anticristo venha sobre ele, venha reinar, então nós temos que estar alerta a todas as coisas, todas as opções são válidas, mas nós temos que compreender que os adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Então todo mundo que é adorador de Deus é conhecido pelas suas obras, é conhecido pela sua vida, pela sua devoção, pela sua forma que serve a Deus, tá? Antes de responder a pergunta acerca de qual seria a marca da besta, é necessário que a gente compreenda a forma mais coerente de se interpretar o Apocalipse. Considerando seu contexto histórico, seu propósito, suas características, seu estilo literário, não podemos apenas isolar 3 versículos de um capítulo e sair atribuindo significados e construindo teorias, coisas que a gente acha que é a realidade, porque tem um texto ali que está dando a ideia disso. Não é por aí, né? Veja bem o que o texto diz aqui em Apocalipse 13, de 9 a 11. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de todos dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. O sinal do nome pode ser simplesmente as atitudes, a forma de culto, a forma de vida, porque quem anda servindo a Satanás anda de mãos soltas, anda de mãos dadas, na verdade, com o mal, com a prevaricação, com aquilo que na verdade é ruim. Ele está indo contra Deus. De forma semelhante, no capítulo 20, versículo 4, João viu que os que morreram pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus foram aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. Assim, de acordo com o capítulo 13, 14 e o capítulo 20, receber a marca da besta significa claramente pertencer à besta, pertencer e adorar a besta. Então está ligado ao culto, está ligado à forma de vida que essas pessoas optam por ter diante desse ser. E contrariando totalmente a vontade de Deus. Isso é muito perigoso, né? E as pessoas nesse presente século têm que aprender. Veja o que o texto diz aqui em Deuteronômio, capítulo 4, de 4 até o 8. Na verdade, essa marca ela é simplesmente uma cópia daquilo que Deus já fazia no Antigo Testamento. Então Satanás está tentando implantar algo, fazendo uma cópia daquilo que Deus já fazia. Veja bem, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e tuas palavras, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te, também as atarás, veja bem, por sinal na tua mão, e terão por frontais entre os teus olhos. Seria uma faixa na cabeça, uma faixa na mão, mas na verdade aqui alegorizando nós estaremos para a questão espiritual, colocando no coração a lei do Senhor ou a marca do anticristo, que seria a marca da besta. Com o auxílio dos textos acima, podemos perceber que a ideia de um povo marcado na fronte ou na mão tem origem no livro de Deuteronômio. Também percebemos que a expressão atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais em teus olhos tem um sentido figurado. Por que tem um sentido figurado? Porque ninguém simplesmente vai tatuar na testa ou na sua mão a lei de Deus. Eram pequenas porções que as pessoas deveriam aprender cotidianamente, né? E ali eles colocavam nos umbrais das janelas, das portas, da casa, pequenos frascos contendo a palavra de Deus espalhados pela casa, exatamente para que aqueles pudessem aprender. E esse ouve Israel, ele faz parte, né, da vida cotidiana do judeu. Então ele tinha isso na sua casa espalhado.
E veja o que o texto diz então. E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca um sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:13. Deus estava selando, marcando pessoas. O selo de Deus é diferente. Satanás vai procurar selar também aqueles que o servem, né? E aí isso é chamado de uma marca, a marca da besta, a marca do homem, a marca daquela tríade que vai juntamente estar governando este planeta, aqui num futuro bem próximo, né? Bem breve, pelo que nós podemos imaginar. Então a mensagem ela é bem clara, todos os pensamentos, vontades, ações devem ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Outro texto interessante, que é esse texto de Ezequiel, cita a mesma coisa. Então, é importante que aqueles que são nascidos de Cristo, por exemplo, Romanos capítulo 8, versos 14, 15, diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que ele é filho de Deus. Está dizendo ali que ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele é quem nos guia, é Ele que luta por nós, é Ele que nos leva, né, até Cristo, é Ele que faz o trabalho hoje da redenção, de nos levar até Cristo, de nos fazer saber da justiça, do juízo e do pecado, para que nós possamos nos converter e arrepender do pecado. E Satanás vai agir da mesma forma, levando pessoas a pecar, levando pessoas a viver, marcando elas com as suas ações e atitudes, com o seu estilo de vida, que hoje é bem propício pelo próprio mundo que a gente tem vivido e tem visto aí. Voltando ao Apocalipse, com o auxílio do que aprendemos no Antigo Testamento aqui, nós podemos compreender facilmente que a mão direita usada por João refere-se às obras e às ações de uma pessoa, em todos os âmbitos de sua vida. A fronte simboliza a vida em termos de pensamentos e filosofias. Então, não adianta você ficar pensando que vai vir uma tatuagem, que vai ser um cartão de crédito, que vai ser um celular da sua mão. Hoje você faz tudo pelo celular. O celular está na sua mão, ele tem as suas contas bancárias, você faz transações, paga contas, além de se comunicar com pessoas no mundo todo. Então tem uma facilidade muito grande. Tem o QR Code, que hoje tem facilitado muito, e tem as marcas que já são convencionais, que pessoas eram marcadas, ou que os animais são marcados, exatamente para dizer quem são os donos delas. Mas nós temos que compreender que isso tudo aqui é espiritual. O pano de fundo aqui é espiritual. Não é simplesmente algo físico de uma forma que seja tão explícito a esse nível. Aqui a Bíblia diz que a marca e todo aquele verá, isso é verá. Será vista por todos, né, essa marca. Mas isso quer dizer o quê? Atitudes, ações, aquilo que nós fazemos todos os dias, as nossas ações. Quando você vê alguém agindo de forma impiamente, você sabe que ele é um ímpio. Quando você vê pessoas agindo cruelmente, você sabe que ele é um ímpio. Quando você vê alguém assassinando, estuprando, coisa do tipo aí, pedófilo, você sabe que é uma pessoa ímpia, que não nasceu de novo. Então são as obras, eles estão apenas referindo às obras do pai deles, que é o pai da mentira, que é Satanás. Portanto, receber a marca da besta na fronte ou na mão direita significa que uma pessoa pertence ao grupo contrário a Cristo e os seus seguidores. Isso é, será uma oposição, né, à igreja e àqueles que seguem a Cristo. De modo que em tudo que ela pensa, diz, escreve ou faz, reflete o espírito anticristão, que governa, deixando evidente que uma forma ou de outra, suas ações ou filosofias perseguem a Igreja de Cristo. Isso se aplica às mais diversas situações, desde o perseguidor que tortura e mata um cristão em alguma parte do mundo, até uma pessoa comum, uma grande cidade que apoia uma lei contrária aos mandamentos de Deus. Ambos possuem a marca da besta. Recentemente, agora na Argentina e em algumas outras partes do planeta, as pessoas votaram a lei do aborto e foi aprovada. E aí o Papa também, que é um líder mundial da determinada Igreja Católica, ele também faz a citação de apoio ao aborto. Então isso é que alguém que é contra a lei de Deus, é um anticristo. Já é alguém que está mostrando a sua cara. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas testas dos servos do nosso Deus. Isso é Deus, e aqui no Apocalipse faz a citação de que Deus sela, que Deus também marca os seus. Isso nós chamaríamos de eleitos, né? E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14:1.
Então nós vemos que Deus sela e Deus também faz uma marca. Mas que marca? A marca de quem é que é? O adorador de Deus é conhecido por aquilo que ele vive. Isso nos mostra que a marca da besta é um tipo de imitação fraudulenta que Satanás usa para imitar o selo do nome de Deus que os santos recebem. Na verdade, os santos recebem muito mais do que a marca, eles recebem um selo. Nós somos selados por Deus. Temos o selo do Espírito e a garantia. O selo é a garantia da eternidade em glória com Cristo, independente de nós passarmos por angústia nessa terra. Esse selo indica que alguém pertence a Cristo, guarda a sua palavra, dirige suas ações de acordo com seus mandamentos e seus pensamentos. Evidenciam a mente de Cristo. Veja bem o que 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isto é, a mente. Nós, nascidos de novo, aqueles que são nascidos de novo, eles têm a mente de Cristo. Eles já são selados por Deus, e mesmo que passem por um momento de angústia, de tribulação, de dificuldade, eles não se corromperão em meio à angústia da vida. Significa que o ímpio que persiste em iniquidade e se satisfaz em sua vida de pecado, pertence à besta, adora Satanás. Essa marca está presente nos homens em todas as épocas. Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, são portadores dessa marca. Veja bem o que Apocalipse 13:8 diz: e adoraram-na todos que habitam sobre toda a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é, pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida são aqueles que adorarão a besta. E por que eles não têm seu nome escrito no livro da vida? Porque eles rejeitaram a Cristo. Por que alguém hoje é condenado ao inferno? Não é pelo pecado que comete, mas é pelo perdão que recusa. Portanto, Deus é indesculpável perante os homens. Os homens não são indesculpáveis perante Deus. Apocalipse 17:8 diz: a besta que vistes foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta que era e já não é e ainda é. Isso é, pessoas que não têm os seus nomes, que não nasceram de novo, vão sempre bater na mesma tecla, que vivem uma vida fora da vontade do Pai. Essas são pessoas que estão vivendo contra Deus, são conhecidos também como anticristos, né? Se o cristão é um pequeno Cristo, aqueles que não são cristãos, que andam contra a vontade de Deus, são anticristos nessa situação. E tem seus nomes retirados do livro da vida, não tem seus nomes achados no livro da vida, então são esses que vão se perder juntamente com a besta. No dia de João, os cristãos estavam sendo oprimidos violentamente por Roma. Eles tinham seus bens confiscados, eram perseguidos, torturados, brutalmente condenados à morte. O imperador Domiciano havia se autoproclamado Deus e exigia a adoração de todos os habitantes do império. Qualquer um que se negasse a cumprir as ordens de Domiciano, não prestando-lhe culto, era deletado até mesmo dos próprios parentes e, entre outras coisas, eram impedidos de exercer qualquer ofício e realizar atividades econômicas. Isso é o que vai acontecer. Quem não tiver a marca da besta no período da tribulação são aqueles que serão vedados o comércio, a comercialização de coisas, a compra, a venda. E é exatamente um meio pelo qual Satanás vai agir, interagir com esse mundo para poder forçar as pessoas a aceitarem ele como sendo Deus e Salvador deles. E aí aqueles que não o fizerem, que na verdade são os eleitos, são os selados por Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida, eles se recusarão e pagarão até mesmo com a própria vida, mas mesmo sabendo que não é esse sacrifício que os salvará, porque o sacrifício já foi feito uma vez na cruz. Diante desse pano de fundo do livro de Apocalipse, foi escrito com uma resposta de Cristo à sua igreja, demonstrando que ele estava atento ao que estava acontecendo, estava vendo as lágrimas e o sangue derramado, mas que nada daquilo estava fora do seu controle, pois o livro da história está em suas mãos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra juntamente com ele.
Então, na cultura politeísta, era algo comum, portanto, né, os pagãos não tiveram dificuldades em adorar um Deus a mais, não vão ter dificuldades em adorar um Deus a mais. Entretanto, os verdadeiros cristãos não aceitam essa condição, não vão aceitar essa condição, pois aceitá-la seria negar a fé em Cristo. Diante disso, o que poderia se esperar do conflito entre um grupo de cristãos, em sua maioria formada por camponeses e pessoas simples, contra o maior império do mundo? Aos olhos humanos, aqueles dias pareciam significar o fim da igreja. Isso é, nós falamos sobre o período de tribulação, que é a igreja, aquelas igrejas a qual a carta de Apocalipse foi destinada primeiramente, né? Eles passaram por uma grande tribulação, uma grande angústia, mas eles tiveram aí e se tornaram aqueles que reinarão com Cristo, né? Isso é, veja bem que eles foram chamados de reis e sacerdotes, fizeram reis e sacerdotes para reinar juntamente com Cristo. Então os verdadeiros cristãos foram convidados a perseverar, não aceitar a marca da besta e não adorar Satanás. Por conta disso, muitos morrerão, mas ficarão firmes na fé, ficarão firmes na certeza de que reinarão com Cristo eternamente. Isso é, o que aqueles cristãos daquela época aprenderam foi a combater o bom combate, a perseverar na fé firmemente em Cristo, sabendo que eles venceriam no final. E é o que vai acontecer com a igreja agora. A igreja tem que estar perseverando, né? Não é a sua perseverança que te salva, é bom nós entendermos isso, mas ela é um ato daqueles que são salvos, que têm seus nomes escritos no livro da vida e que vão lutar contra todo o mal. Veja que Apocalipse 20, verso 4 diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só aqueles que não forem marcados pela besta vão viver com Cristo. Portanto, o livro do Apocalipse ele nos adverte que possuir o selo de Deus é ter a vida eterna, enquanto possuir a marca da besta é perecer eternamente. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus, que é a fé em Jesus Cristo. Até mesmo em nossos dias, quantos irmãos não perdem empregos, passam necessidades, são impedidos de realizar negócios justos economicamente por permanecerem fiéis a seus princípios bíblicos. Por não possuírem a marca da corrupção deste mundo imposta por Satanás, são duramente prejudicados. Tudo isso também prefigura um período ainda vindouro, o período final da presente era, onde o anticristo escatológico se manifestará. Perseguirá terrivelmente a igreja de Cristo. Não sabemos quando isso ocorrerá, logicamente, mas quando ocorrer, independente da época, a mensagem será a mesma: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está a perseverança dos santos e é a fé dos santos. Se alguém leva cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Não vai adiantar nós usarmos de violência no período da grande tribulação. Nós teremos que mostrar que nós somos santos. No mundo existe um ditado que diz que nós não somos pecadores tentando virar santo. Nós somos santos que combatem contra o pecado. Essa é a realidade nossa. O que nós podemos concluir sobre a marca da besta? Vimos que existem várias interpretações diferentes sobre o assunto. Vimos também que há necessidade de se considerar a própria Bíblia para nos auxiliar na compreensão do tema, bem como o contexto histórico para entendermos as características do momento em que o texto foi escrito. Não dá para nós fazermos uma análise apenas futurista, nós temos que fazer uma análise histórica do período que foi escrito também, né? O que fica claro para nós é que não podemos isolar os textos de Apocalipse
e aplicá-los apenas a um momento específico no futuro, pois fazendo isso estaremos diminuindo a significância e a aplicabilidade das verdades presentes na palavra de Deus. Apocalipse foi tão atual para os seus irmãos do primeiro século, como é para nós hoje. O mesmo tendo um significado prático específico para eles, a mensagem necessariamente é a mesma. Nós temos que combater contra qualquer forma de mal. Para nós encerrarmos acerca disso, é bom nós compreendermos que como o Satanás vai exigir adoração para si, veja o que Romanos 12, 1, 2 fica para você aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, marca da besta está relacionada ao culto, à adoração à besta. A marca, o selo de Cristo está relacionado à vida cristã e à adoração a Cristo. Nós temos aí uma marca, um selo que é de Deus, nós temos um selo que é uma marca que é característica de Satanás, da concupiscência e da impiedade. Então, nós não devemos nos preocupar exatamente com chip, com microchip, com nanochip, com vacinas, nós temos que preocupar com a nossa adoração, a quem nós adoramos verdadeiramente. Então fica aí um alerta e se prepare. Se prepare espiritualmente para que os tempos que virão você possa estar bem na sua fé e perseverando em Cristo. Dar-te-ei a coroa da vida, é o que Cristo diz para aqueles que perseverarem até o fim. Amém? Forte abraço, Deus abençoe.